Olá! Há duas posições extremamente equivocadas que percorrem o terreno social. A primeira delas é aquela que vem do leque liberal e que aponta que o comunismo é o cerceamento da liberdade de pensar. A outra posição equivocada vem das hostes do próprio chamado pensamento de esquerda, que geralmente assume a postura de não ler os teóricos liberais simplesmente por considerar que os liberais estavam equivocados e que, consequentemente, são comunistas e, enquanto comunistas, não têm a obrigação de ficar lendo os liberais. Ou seja, enquanto os liberais acusam os comunistas de cercearem a liberdade de pensamento, os comunistas viram as costas para compreender o pensamento liberal e estabelecer a crítica adequada ao pensamento liberal. É por isso que é sempre necessário retornar aos clássicos, para ver como que os clássicos pensavam com lucidez e clareza. É o caso, por exemplo, de um texto de Lenin, datado de 1922, que se chama O Significado do Materialismo Militante. Por outras palavras, o que é ser um comunista crítico. Lenin, neste texto, procura dialogar ou problematizar uma revista que tinha por título Sob a Bandeira do Marxismo. Dirá ele neste texto: se diz que não todos os que se agruparam em torno à revista são comunistas, porém que todos são materialistas consequentes. Ou seja, a revista agrupava não apenas comunistas, mas também aqueles que estavam próximos às concepções materialistas mais gerais. Lenin observará que isto não era negativo. Pelo contrário, dirá ele, creio que esta aliança de comunistas com os que não o são é, sem dúvida, necessária e determina, com acerto, as tarefas da revista. Um dos mais graves e perigosos erros dos comunistas é imaginar-se que a revolução possa ser conduzida e possa chegar a bom termo apenas com os revolucionários. Pelo contrário, para que todo trabalho revolucionário sério tenha êxito, é preciso compreender e saber que os revolucionários só são capazes de desempenhar o papel de vanguarda da classe. Cumpre suas tarefas de vanguarda só quando sabem manter-se em contato com a massa que dirige, quando sabem conduzir realmente adiante a toda a massa. Sem a união, nos mais variados terrenos, com os que não são comunistas, não cabe falar da construção comunista venturosa de modo algum. Ou seja, Lenin está apontando qual é o papel da vanguarda. A vanguarda, ela tem que estar à frente da massa, mas ela não pode ser dogmática. Ela tem que fornecer à massa também os elementos para a reflexão dos vários processos em curso no interior da sociedade. No caso da Rússia, observará Lenin, na Rússia ainda persistirão bastante materialistas do campo dos não comunistas, e nosso dever é o de incorporar a todos os partidários do materialismo consequente e militante em um trabalho comum contra a reação filosófica e os preconceitos filosóficos da chamada sociedade instruída. Ou seja, não é porque não são comunistas que os materialistas não devam ser incorporados ao processo de construção da nova sociedade. O que Lenin está apontando aqui é que o terreno da ideologia é muito mais complexo do que aquilo que se pode imaginar, e que apenas os comunistas seriam incapazes de dar conta de todas as questões a serem
debatidas. É lógico que problematizariam o mundo dentro de uma determinada perspectiva bastante sólida. E esta perspectiva, ela estava dada pela necessidade de constituição do modo de produção comunista. Isto não significa, no entanto, cercear a incorporação daqueles teóricos materialistas, ainda que não comunistas, à esfera da revista, a fim de problematizar questões presentes naquele tempo. Nesse sentido, dirá Lenin, uma revista desejosa de ser o órgão de imprensa do materialismo militante deve ser, primeiro, órgão combativo, no sentido de desmascarar e perseguir constantemente a todos os lacaios titulados do clericalismo de nossos tempos, tanto da que se apresentem como representantes da ciência oficial, como também aqueles franco-atiradores que se dão o nome a si próprios de publicistas, democratas de esquerda ou ideólogos do socialismo. Uma revista, assim, deve ser, em segundo lugar, um órgão de imprensa do ateísmo militante. Aqui, Lenin está fazendo referência ao peso que havia, ao peso que dispunha o pensamento religioso no interior da Rússia, e também aquelas formas de pensamento que se afastavam do materialismo para cair no terreno do misticismo pura e simplesmente. Para Lenin, se a religião não se imiscuísse na política, não haveria problema nenhum de um indivíduo continuar acreditando em Deus ou qualquer entidade. O problema é que a religião procurava dar o norte à política e, consequentemente, ao dar o norte à política, reforçava as tendências mais reacionárias no interior da sociedade russa. Há que estar à altura de todas as publicações. Este é um outro ponto que Lenin está colocando aqui. Não é porque as várias publicações não estivessem no leque do comunismo que não se deveria dar a elas a atenção. Era necessário ver o que elas estavam discutindo para realizar a devida crítica dentro de uma perspectiva materialista, leia-se, dentro de uma perspectiva dialética. Daí Lenin afirmar, há que estar à altura de todas as publicações, ou, por outras palavras, é necessário estar ciente de todas as publicações que apareçam em todos os idiomas, traduzindo-as, ou, pelo menos, resumindo o conteúdo de tudo aquilo de valor que apareça, tratando de questões de interesse para os comunistas. Seria um profundo erro, um dos erros mais graves que possa cometer um marxista, pensar que as múltiplas massas populares, ou as diversas massas populares, sobretudo de camponeses e artesãos, condenadas por toda a sociedade contemporânea ao obscurantismo, à ignorância e aos preconceitos, possam sair desta ignorância unicamente pela linha direta da ilustração puramente marxista. É necessário dar às referidas massas as mais variadas publicações de propaganda ateia, dar-lhes a conhecer os fatos das mais variadas esferas da vida, abordá-las de uma e outra maneira, a fim de interessá-las, de sacudi-las em todos os aspectos e retirá-las da letargia religiosa, empregando para isto procedimentos mais distintos e vários instrumentos necessários para desenvolver a crítica. Lenin observará ainda que as publicações combativas e vivas dos velhos ateus do século XVIII, leia-se, os iluministas, escritas com talento e cheias de ataques engenhosos e abertos contra o obscurantismo clerical então dominante, resultaram, a cada passo, 1000 vezes mais adequadas para retirar as pessoas da letargia religiosa,
do que as exposições de marxismo totalmente rígidas, secas, não ilustradas com nenhum fato concreto. Ou seja, Lenin está dizendo aqui, há um enrijecimento no interior do marxismo que pode conduzir este marxismo ao dogmatismo. E é necessário observar que na fase progressista da burguesia, o pensamento iluminista fez um combate profundo à religião, um combate que possibilitou saltos qualitativos nas massas. E o marxismo precisa aprender a incorporar este comportamento, ou seja, a lidar com as questões criticamente e sem fechar dentro de dogmatismo, transformando o marxismo em uma seita. Daí, Lenin falar desta letargia religiosa que não é devidamente combatida por aquele marxismo rígido, aquele marxismo seco, sobretudo porque este marxismo desenvolve um discurso genérico sem selecionar os fatos concretos que sedimentem aquele discurso mais genérico. E isso era um problema que Lenin detectava nas publicações que se diziam marxistas naquela Rússia revolucionária em 1922. Portanto, era necessário tomar cuidado em relação àquelas publicações que, se dizendo marxistas, no fundo não eram marxistas. O mais importante, o que esquecem precisamente com maior frequência nossos comunistas pseudo-marxistas, na realidade, verdadeiros deformadores do marxismo, o mais importante é saber interessar as massas, sobretudo aquelas massas incultas, trazendo-as para uma atitude consciente face aos problemas religiosos e também propiciando a elas desenvolver uma crítica consciente das religiões. Lenin observa, por exemplo, como é possível estabelecer a crítica a partir, inclusive, do pensamento reacionário. Pega, por exemplo, um autor chamado Arthur Drills, que escreveu O Mito de Cristo. Diz ele, Arthur Drills é um reacionário declarado, consciente, é um reacionário consciente, ou seja, tem consciência de que é reacionário, que ajuda abertamente aos exploradores e que professa os velhos dogmas putrefados de prejuízos religiosos. Porém, isto não significa que não se deva traduzir a obra de Drills e estabelecer sobre ela a devida crítica. Significa que os comunistas e todos os materialistas consequentes devem desmascará-la sem reservas, apontando em que aquela obra é reacionária e mantém as massas presas às ilusões religiosas. Portanto, é necessário estabelecer a apropriação do pensamento conservador e fazer a devida crítica ao pensamento conservador, não apenas através de frases vazias, mas lendo o autor e desmontando o autor por dentro. A revista, sob a bandeira do marxismo, que se propõe ser o órgão de imprensa do materialismo militante, prossegue Lenin, deve dedicar muito espaço à propaganda ateia, ou seja, deve desmontar o pensamento religioso. A revista, sob a bandeira do marxismo, que se propõe ser órgão da imprensa do materialismo militante, deve dedicar muito espaço à propaganda ateia, à informação sobre as publicações respectivas e sanar as imensas lacunas que não são fornecidas pelo trabalho estatal nesta esfera, que é a esfera do desenvolvimento da consciência crítica. Neste sentido, é necessário a esta revista utilizar os livros e folhetos que contêm dados concretos e comparações demonstrativas da relação existente entre os interesses de classe e as organizações de classe da burguesia moderna, por um lado, e as organizações das instituições religiosas e da propaganda religiosa, por outro.
São de extraordinária importância também todos os escritos relativos aos Estados Unidos da América do Norte, onde se revela, em grau menor, a relação oficial governamental do Estado entre a religião e o capital, e que aparece revestida sob a forma de democracia moderna. Com isso, Lenin está procurando indicar que compete aos verdadeiros comunistas seguir de perto os problemas que a novíssima revolução na esfera das ciências naturais, assim como das ciências humanas, destaca e atrair para este trabalho também aqueles investigadores naturalistas, ou seja, aqueles cientistas ligados às ciências mais duras, às ciências naturais, fazendo com isso um enriquecimento do materialismo militante em todas as áreas de conhecimento. Aqui Lenin está colocando o seguinte: é necessário não negligenciar o conhecimento também das ciências naturais. Essa é uma questão que o Lukács colocará também ao abordar as necessidades que se colocavam para os processos revolucionários no intento de superar o burocratismo e mesmo o esclerosamento do pensamento. Para Lenin, sem uma sólida fundamentação filosófica, não há ciências naturais nem materialismo que possam suportar a luta contra as ideias burguesas e o restabelecimento da concepção burguesa do mundo no interior daquele processo que buscava conduzir a um modo de produção comunista, ou seja, levar até o seu limite a Revolução Russa. No entanto, não se trata de qualquer cientista das ciências naturais. O naturalista deve ser um materialista moderno, um partidário consciente do materialismo dialético, ou seja, olhar para a ciência como parte constitutiva das relações sociais totais existentes no interior da sociedade. Com isso, Lenin está apontando também que é necessário desenvolver a dialética em todos os seus aspectos, seja no terreno das relações econômicas e políticas, como também no terreno das ciências naturais. Diante disso, Lenin vai observar que o materialismo não pode ser materialismo militante se ele não se coloca como tarefa trazer para todos os terrenos, para todo o terreno da ciência crítica, o conhecimento humano produzido. Sem isto, os grandes naturalistas, por exemplo, seguirão sendo impotentes em suas conclusões e sínteses filosóficas, já que as ciências naturais progridem com bastante rapidez. Não podem existir conclusões filosóficas adequadas se não se considera todas as áreas de conhecimento, sejam elas aquela da economia, da política, da filosofia e das ciências naturais. Se partilharmos, se fragmentarmos a ciência, o que pode brotar dali é uma pseudociência. Pseudociência que serve sempre como veículo para o desenvolvimento de conceitos reacionários, grosseiros e ignominiosos. Lenin vai observar ainda que o menor conhecimento da legislação dos países burgueses, como é o caso do matrimônio, o divórcio ou os filhos naturais, assim como o da situação real em relação a estas questões, mostrará a qualquer pessoa que se interesse por esta questão que a democracia burguesa moderna, inclusive em todas as repúblicas burguesas mais democráticas, revela, neste sentido, uma atitude verdadeiramente feudal em relação à mulher e aos filhos naturais. Ora, por que ele está colocando essa questão? Ele está colocando essa questão para mostrar que os problemas da vida cotidiana também devem ser incorporados à crítica materialista. A crítica materialista não deve estar voltada apenas àquilo que considera os grandes problemas a serem resolvidos. Existem dimensões da vida cotidiana que apontam também
para o caráter progressista ou reacionário das relações sociais travadas pelos indivíduos no plano da vida cotidiana, no plano da subjetividade, no plano das suas relações intersubjetivas. Neste sentido, a revista marxista, a qual ele vem se referindo, terá que fazer a guerra também a semelhantes cultos feudais de nosso tempo. A classe operária da Rússia, conclui Lenin, soube utilizar a conquista do poder, porém não aprendeu ainda, todavia, a utilizá-la. Caso contrário, haveria enviado a semelhantes defensores da pseudociência para os países burgueses, em vez de deixá-los enraizados ainda na sociedade russa, que estava procurando encontrar um caminho em direção ao modo de produção comunista, portanto, a consolidação da sociedade comunista. Porém, a classe operária russa aprenderá, sempre que não lhe faltem recursos ou desejos de aprender, ou seja, vontade de aprender e sair do dogmatismo ou do pensamento mistificado, no qual muitas vezes os movimentos de esquerda mergulham. Com esses elementos, Lenin encerra aqui essa discussão desse interessante texto que tem por título geral O Significado do Materialismo Militante, um texto datado de 1922. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e de trabalhadores. Até uma próxima.